Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, também o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de nós no meditar da palavra do Senhor. Amém. Hoje é véspera de dia de finados. Se você pudesse, quem você gostaria de abraçar? Pensaram? Você pensou numa pessoa que já partiu desse mundo, que já morreu? Ou pensou na pessoa que está ao seu lado? Ou alguma outra pessoa que está viva? Talvez até pela pergunta, véspera do dia de finados, né, a gente pensou talvez em alguém que já faleceu, não é isso? Mas muitas vezes a gente até esquece que tem várias pessoas à nossa volta e que a gente também, muitas e muitas vezes, pode abraçar ao longo da vida. O texto de Eclesiastes, que nós ouvimos a leitura, agora há pouco, realizada pelo seu Hermes, né, fala a respeito do tempo que nós temos aqui nesse mundo. E é sobre isso que nós também vamos pensar um pouco nesse dia. E é interessante que também tem lá no versículo 5 um destaque que diz assim, então, né, que há tempo de abraçar e tempo de afastar, ou seja, de afastar-se também. Talvez quando a gente lê um texto bíblico assim, né, escrito há tanto tempo, em torno de 3.000 anos atrás, a gente muitas vezes não consegue compreender muito bem o que a pessoa quis dizer sobre o tempo. Mas se a gente, por exemplo, pensar ali, talvez 2020 está sendo um ano que nós gostaríamos de abraçar muitas pessoas, não é? E a gente está no tempo de afastar, né? Ou seja, a gente muitas vezes está não conseguindo abraçar as pessoas. E ali fala várias outras coisas a respeito também do tempo. E quantas vezes nós até lamentamos, então, os abraços não dados. E o texto, então, de Eclesiastes, ele, ao falar sobre o tempo, né, ele nos proporciona, então, uma reflexão sobre a brevidade da vida e, além de nos, né, falar um pouquinho a respeito da vida, mas também da própria morte. Tem um mote, né, ou seja, uma frase, destaque, dentro do texto de Eclesiastes, que diz assim, é ilusão, tudo é ilusão, diz o sábio. Em outras traduções, talvez diz assim, né, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, essa é uma frase repetida, uma ideia repetida algumas vezes dentro do texto de Eclesiastes. E é um texto assim, que eu particularmente até gosto muito, mas nos dias mais tristes da nossa vida eu não aconselho a gente ler. Por quê? Porque ele faz a gente até questionar assim, algumas coisas. Poxa vida, né? Se a vida sempre é uma ilusão e tudo correr atrás do vento, né? Talvez é melhor a gente ler um outro texto mais altivo, né? Em alguns momentos também. Mas ele faz esse questionamento. No fim, essa é a grande pergunta, por exemplo, que aparece lá no capítulo 6. Lá diz assim, no fim, não vamos todos para o mesmo lugar? Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Isso também é ilusão, é correr atrás do vento. Ele fala lá. Mas, por outro lado, na verdade, a gente precisa lembrar sempre que Deus concede tempo para a nossa vida aqui nesse mundo. A morte, a gente sempre pode lembrar assim, ela não estava nos planos de Deus. Deus criou vida, soprou vida, Ele deu vida para nós e para toda a natureza, tudo aquilo que está à nossa volta, até aquilo que a gente não consegue ver. E lá, por exemplo, nos Salmos diz assim, né, que havendo 70, 80 anos hoje, em função da morte, né, a gente até chega talvez aos 70, aos 80 anos. Mas o melhor desses dias, diz nos Salmos, é canseira e enfado. O fato é que dentro do nosso tempo, que não sabemos até onde irá de fato, muitas vezes nós também planejamos e até queremos ser autossuficientes. Ou seja, às vezes a gente até diz, eu não preciso de outras pessoas e muito menos de Deus na minha vida. Deixando até então de pensar em Deus e de fato também de confiar em Deus. Por outro lado, vivemos, né, como se fôssemos donos então do nosso nariz. E é verdade, a gente até vive às vezes um axioma. A gente pode dizer assim,
O cristão, ele reconhece que é Deus quem dá a vida. Nós cristãos reconhecemos isso. É Deus quem dá a vida e não só dá, como Ele cuida da minha vida também. Né? Ou seja, Ele proporciona os meus dias e até diz assim, né, que todos os meus dias já estão contados, estão escritos também. Mas, por outro lado, entre o nosso nascimento e até o dia da nossa morte, nós também fazemos escolhas no sentido humano. Apesar de nós entendermos e reconhecermos que Deus dirige a nossa vida, a gente também vive essa outra ideia de lembrar assim também, nós também fazemos escolhas. E se esse Deus que nos dá a vida, então, né, a gente precisa lembrar assim que Ele nos dá a oportunidade também e a possibilidade de nós fazermos as nossas escolhas também ao longo da nossa vida. Então, o texto de Eclesiastes, dentro do nosso tempo, ele também nos coloca essa pergunta. Que escolhas você tem feito? E, na verdade, o mundo, a gente sempre pode dizer, então, ele também é feito de escolhas. E nessas escolhas, então, a gente sempre pode considerar, assim, né, a brevidade da vida, mas podemos lembrar novamente que Deus concede tempo, diversas oportunidades, por um lado, né, e Ele também nos dá dias felizes nessa vida também, para nos alegrarmos e também para estarmos juntos de outras pessoas. Até mesmo sabendo da brevidade, então, da nossa vida. Martinho Lutero, do qual até nós lembramos ontem, especialmente, né, dia da Reforma Protestante, 503 anos, né, ele, em 1519, ele escreveu um sermão a respeito da morte. Mas ele fala a respeito da morte, ele diz assim, olha, a gente até deve olhar para ela, mas, na verdade, a gente sempre deveria olhar mais para a vida. A gente precisa olhar para a morte, mas por meio da nossa vida e da vida das outras pessoas. E ali, então, eu gostaria de destacar alguns conselhos que ele dá, né? Ele diz assim nesse texto, nesse sermão, sobre a preparação para a morte, de 1519. Ele fala assim, a morte está constantemente presente na vida humana. É também o ponto final da mesma. Mais cedo ou mais tarde, cada pessoa precisa enfrentá-la. Ele também fala, como a morte é uma despedida desse mundo e de todos os seus afazeres, é necessário que o ser humano disponha com clareza sobre seus bens temporais, assim como devem ficar ou assim como pretende ordená-los. Ele deve fazer isso para que, depois de sua morte, não permaneça motivo de rixa, discórdia ou algum outro mal-entendido entre seus parentes. Ele também dá uma dica prática aqui, né? Tipo, se você tem algum bem, alguma coisa, destina eles enquanto é vida, no sentido assim, documenta isso, faz um usufruto, alguma coisa. Até as dívidas a gente tem que dizer depois quem é que vai herdá-las, né? Então ele fala assim, olha, cuida disso também. São ideias práticas. Unicamente, ele continua, por causa de Deus, devemos perdoar amavelmente todas as pessoas, por mais que nos tenham ofendido. Isso também é uma dica bem prática. A gente muitas vezes pensa em perdão, né, como uma ideia distante. Perdão é dia a dia. Faz parte do nosso viver. É algo concreto, na verdade. E ali Lutero então diz assim, olha, devemos perdoar amavelmente todas as pessoas. Por outro lado, unicamente por causa de Deus, não por causa de nós, até, olha só, interessante isso. Mas por causa de Deus, devemos também desejar o perdão de todas as pessoas. Assim como eu quero ser perdoado, eu também desejar o perdão das outras pessoas. Mas, Lutero ainda fala, encarar a morte com intensidade e diligência apenas naqueles que morreram na graça de Deus e que venceram a morte, sobretudo em Cristo. E seguir, então, o exemplo também daqueles que já partiram, ou seja, que ele chama agora de santos, né? Ou seja, que foram lavados nas vestiduras do sangue de Cristo. Lavaram as suas vestiduras, né, no sangue de Cristo. E aqui é interessante a gente também pensar nisso, né? Ele diz assim, olha, não é para a gente olhar só para aquelas mortes terríveis que acontecem. A mídia explora bastante as ideias, por exemplo, de catástrofes, né? Por exemplo, uma pessoa matou várias pessoas e depois cometeu suicídio.
né? Ou de repente a pessoa cometeu suicídio, ou de repente aconteceu alguma coisa, uma tragédia. Às vezes isso mexe com a gente, essas notícias. Mas a mídia gosta de explorar isso, até mesmo. É dificilmente assim a gente, né, ver a mídia noticiando, olha, morreu uma pessoa assim, tipo lá na igreja fazendo uma oração. Não é? Ou morreu uma pessoa assim, nos últimos momentos da vida dela, cantando um hino a Deus. Isso a mídia não noticia. E às vezes as notícias assim de morte, às vezes mexem conosco. E Lutero então diz assim, olha, se é para a gente olhar para a morte, até como algo que mexe com a gente, olhe e lembre na tua vida daqueles que morreram em Cristo. Daqueles que servem de exemplo para você. Daqueles que você pode olhar assim e dizer, oh glória, agora essa pessoa partiu e está com Cristo. E ainda, ele também diz assim, Cristo nada mais é que pura vida. Ele também fala. É por isso que Cristo diz, no mundo vocês terão inquietações, eu, porém, vos dou paz, eu venci o mundo. E ainda uma outra citação de Lutero diz assim, deves deixar que Deus seja Deus, que Ele saiba mais sobre ti do que tu mesmo. Olha, por isso, a imagem celestial, Cristo. É por tua causa que Ele desceu ao inferno, Ele foi abandonado por Deus como alguém condenado eternamente, quando Ele disse na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Nessa imagem está vencido o inferno, a tua predestinação incerta é tornada certa, pois se te preocupas tão somente com isso e crês que isso aconteceu por ti, certamente é salvo nessa mesma fé. Por isso, não deixes que essa imagem te seja tirada dos olhos. Procura-te em Cristo somente, e não em ti mesmo, então te encontrarás eternamente nele. Aqui Lutero até fala sobre uma questão de predestinação. Havia no tempo dele uma discussão muito forte, né? Por exemplo, os que seriam predestinados para a salvação ou condenação. E ele diz assim, olha, Cristo, olha para Cristo, o que Ele fez na cruz por ti. E saiba de uma coisa, Ele já te predestinou para a vida, esteja certo disso, para a vida eterna. Então a gente pode olhar para isso, né, e sempre lembrar assim, olha, nossa vida está sempre nas mãos de Deus. E ali então no texto de Eclesiastes, voltando a ele, lá tem contrastes, né? Tem as teses e as antíteses. Ou seja, e lá, por exemplo, faz esse contraste entre vida e morte. Então, também. E até o texto diz assim, olha, nós não compreendemos completamente o que é que Deus faz. E é verdade. Nem sempre nós compreendemos tudo o que acontece na nossa vida, nesse mundo, na vida com as outras pessoas. Mas a gente sempre pode lembrar assim, olha, que Deus, entre os altos e baixos, entre as curvas, entre as ribanceiras, os problemas, Deus está guiando sempre a nossa vida. Ele está nos guardando, está nos conduzindo. A nossa vida não é uma linha reta, então, de um lugar para o outro. Eu nasci aqui e agora a vida termina ali. No meio desse ponto final ali, tem altos e baixos, 1001 coisa para a gente viver. Mas uma coisa que a gente sempre pode estar certo, olha para Cristo. Ele já deu a sua vida em teu resgate, em teu favor. E Deus permite então também que nós conheçamos a brevidade da vida, a sua transitoriedade, quando nós olhamos também para os outros, mas olhamos para a nossa vida, como ela passa, e quando a gente olha também para a natureza. Inclusive, ali no texto, né, no versículo 2, traz assim, né, a seguinte afirmação, há tempo de plantar e depois há tempo de arrancar. Nós, na cidade, a gente muitas vezes não consegue olhar esse ciclo da natureza, mas algumas plantas têm vida muito curta. 2 meses, 3 meses, está no ponto de colher. Algumas você vai plantar e talvez a gente nunca vai colher os frutos também. Às vezes, se a gente olhasse mais para a natureza, a gente também conseguiria aprender mais como é a vida, né? Ou seja, a brevidade dela. Então, há o tempo também de abraçar, diz lá no versículo 5.
mas há também o tempo de afastar-se. E Deus permite que a gente conviva com o nosso próximo. Mesmo que a gente não possa, neste momento, assim, abraçar fisicamente as pessoas, por mais que nós até gostaríamos, mas a gente pode sempre abraçar as pessoas em nosso coração, em nossa vida. Dar tempo também para a relação com as outras pessoas. Às vezes a gente manda uma mensagem de WhatsApp, copiou, colou para todo mundo no grupo da nossa família. Mas a gente dificilmente para dizer, olá, como está você de fato? Olha, hoje eu pensei em você, ou às vezes ligar para alguma pessoa. É interessante a gente ver essa cena, por exemplo, quando a gente faz enterros, né? O pastor Elmar já deve ter feito muitos enterros também, né, pastor? E talvez alguns de nós também. Eu já fiz alguns enterros assim de pessoas quando eu fui pastor lá no Piauí, há muitos anos atrás, né? Por exemplo, pessoas que às vezes os filhos tinham ido para São Paulo. Às vezes durante anos não ligavam, não mandavam uma carta. E sempre, não tem dinheiro, não tem como ir. No dia que a mãe morria, daí vinha. Você é tudo para mim. Poxa vida, mas assim, ali não é o momento para discutir isso, né? Mas a gente muitas vezes observa assim, é tudo para mim, mas às vezes se passaram anos e aquele filho não teve a coragem de pegar um telefone, e hoje é muito mais fácil, porque a tecnologia nos permite várias situações, né? Para de repente falar, oi mãe, oi pai, oi primo, oi irmão, oi amigo, oi irmão na fé também. Oi você, pessoa que está precisando de repente de um apoio, né? Ou seja, Deus também nos permite dentro desse tempo que a gente abrace as pessoas de outras formas. Né? E abraçar e afastar-se também, então, é uma decisão humana. E faz parte das ações humanas também. Mas Deus, Ele concede tempo para nós tomarmos as nossas decisões também na relação com as outras pessoas do nosso convívio. Deus também abraça cada um de nós em nossas dores e inquietações. A gente também sempre precisa lembrar disso. Não só lembrar, mas de fato crer nisso. E saber disso. E confiar que Deus de fato abraça a cada um de nós em nossas inquietações, nas nossas frustrações, dos nossos dilemas, nos nossos questionamentos. E como Ele mesmo diz, eu alivio as vossas cargas. Eu estou com vocês a cada dia. E Deus envia então o seu Filho Jesus Cristo, que oferece o melhor e mais confortador de todos os abraços para cada um de nós. No tempo certo, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, o qual deu a sua vida em nosso resgate, em nosso perdão, para que tenhamos também a vida eterna. E Deus coloca então a tarefa também de abraçarmos o nosso semelhante com esse amor. Ele também nos diz, vão agora ao mundo e abracem esse mundo, com seus pecados, com as suas corrupções, com aquilo que há nesse mundo, mas sejam diferentes também, e abracem com amor, o amor que Deus concede. E a gente também precisa lembrar então sempre de novo que a vida ela é guiada por Deus. E a gente sempre lembrar assim, dentro do nosso tempo, esses dias eu escutei uma palestra de um empreendedor compulsivo, é assim que ele se denomina, chamado Alessandro Saad, né? Ele diz assim, olha, muitas vezes as pessoas pensam em ter sucesso nessa vida. E cada um de nós, os nossos filhos, a gente muitas vezes olha para eles e diz, tomara que eles tenham sucesso nessa vida. E esse empreendedor compulsivo ali, ele diz assim, o que é sucesso para você? Talvez cada um de nós tenha uma ideia de sucesso no nosso tempo. Ele diz assim, né, no olhar dele, talvez em muitos momentos sucesso tenha a ver com status, com poder e remuneração. E ele diz assim, olha, depois de ter passado já tantas coisas na vida, eu entendo hoje que ter sucesso é ter tempo. Tempo para curtir aquilo que eu já construí, e isso fala lá em Eclesiastes também, ou seja, que a gente curta do nosso trabalho, não é só trabalhar, também,
né? Ou seja, que a gente possa usufruir daquilo e que Deus nos conceda tempo para isso também. Ele fala também de tempo na relação com as pessoas. Hoje, uma das coisas que as pessoas mais querem, muitas vezes, é ter tempo, um bom tempo, na relação com as pessoas. É ter tempo, talvez, até de conversar com o pai, com a mãe, com um irmão, né, com alguma pessoa. Às vezes, dentro do tempo de 2020, a gente descobriu que as pessoas com tanto tempo junto, às vezes também passam a se estranhar. Mas aí a gente também sempre precisa fazer uma reflexão sobre o nosso tempo e a reflexão sobre a nossa vida. Lutero, ainda em Eclesiastes, também fala assim: todas as obras e esforços humanos têm um tempo de ação, de início e fim certos e definidos. Lutero fala isso sobre Eclesiastes. E isso vai além do controle humano. Algumas coisas a gente não controla. Portanto, isto é falado em oposição ao livre-arbítrio. Não nos cabe prescrever o tempo, a maneira ou o efeito das coisas que devem ser feitas. E assim, é óbvio que aqui nosso tempo e esforço são incertos. Tudo vai e vem no momento que Deus estabeleceu. Ele prova isso com base nos exemplos das obras humanas, cujos períodos estão fora também da escolha do ser humano. Por isso, abrace as pessoas à sua volta. Mesmo que não seja possível fazer isso fisicamente. Lembre sempre as pessoas também do abraço de Jesus Cristo. Do abraço de perdão, que é mostrado lá naquela parábola do filho perdido, do filho pródigo. O personagem principal lá não é o filho que fugiu de casa e depois voltou. E nem o filho mais velho também, que reclamou do pai dizendo: olha, você recebeu de volta aquele outro. O personagem principal da história é o pai. E esse pai ali é Deus. E o que esse pai faz com seus filhos? Os dois? Ele diz: filho, você que está reclamando, tudo é teu. E o outro que voltou para casa, ele diz: nós precisávamos nos alegrar e fazer a festa, porque ele estava perdido e foi encontrado. E é isso que Deus faz conosco. Deus, na verdade, é aquele Pai. E Ele diariamente nos abraça com o seu amor, com o seu perdão. E ainda dentro do tempo, a gente pode lembrar de uma poesia de uma autora lá do norte do Paraná, chamada Ana Vilela. Ela diz assim: não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Que Deus nos conceda sempre sabedoria e o seu amor. Amém.